Então vamos oficialmente, né? São 10h05. Eu acho que em respeito de todo mundo que está aqui também no nosso horário, a gente começar oficialmente esse nosso evento, e eu diria praticamente talvez até histórico, né? Que é uma das primeiras vezes que a nossa cúpula, né, das duas associações se encontra num evento online para a gente fazer uma discussão importante sobre isso, né? Eu sou Birgit Keller-Marcilli, também faço parte da diretoria da BPEX, né, como diretora financeira nessa gestão do André. Mas a gente tem, hoje eu tenho o privilégio, né, de conduzir com vocês esse evento e quero dar as boas-vindas, a todos que podem estar aqui conosco para a gente fazer, uma discussão realmente ampla nesse sentido. Como é que vai funcionar a nossa dinâmica hoje, né, deste evento, né, e a gente discutir um pouquinho sobre essa questão do coaching esportivo dentro de várias perspectivas. É, então, nós temos aqui, né, como os convidados principais, né, a Marina e o Matheus, da ABPEX, o Franco e o André, da ABPEX. Já vou fazer a apresentação devida de cada um, né, que são pessoas extremamente já conhecidas dentro do meio, mas eu acho importante a gente registrar também. E aí, cada um vai ter uma fala aí breve sobre isso. E eu tô aqui para a gente fazer esse meio de campo, né? As perguntas e a gente abrir uma discussão aí no final também, e a gente discutir um pouquinho sobre isso. Quem depois, né, depois da explanação de cada um, quiser fazer a pergunta no chat, pode fazer no chat, mas quem quiser também, por favor, abre seu meu microfone e interaja, né? A intenção é a gente realmente ter uma mesa redonda aí aberta, né, como discussão de todo mundo e poder falar e também expressar a sua opinião, né? Eu acho que isso é importante. A gente tem aqui pessoas do norte ao sul do país, do leste ao oeste, várias, né? A gente já percebe, né, pessoas muito mais experientes, né? Pessoas iniciantes na área, provavelmente estudantes também. Então, eu acho que essa fala fica muito mais rica quando a gente olha isso de várias perspectivas. Então, eu vou fazer uma apresentação breve aqui de todos os nossos participantes. Então, nós vamos começar com o professor Dr. Franco, é professor associado da Universidade Federal de Minas Gerais, onde atua como professor efetiva no programa de pós-graduação em Ciências do Esporte. É secretário-geral da Sociedade Internacional da Psicologia do Esporte, e a ESSP, na gestão de 2013 a 2025, né? Esse ano o Franco se despede aí também. É vice-presidente da Associação, né? Então, Brasileira de Estudos de Psicologia de Esportes e de Exercício, a ABPEX, nessa gestão, na gestão de 2028. Então, ele continua, né? Já estava na gestão da Andréia, continua aqui na gestão do André. Foi consultor em psicologia de esporte no Minas Tênis Clube e também do American Futebol Clube. Então, com uma vasta experiência, né, acadêmica e prática, o professor Franco aqui conosco. Sigo com a Marina Gusson, né, é psicóloga formada pela USP, em Ribeirão Preto, especialista em psicologia de esporte, com atuação na área há mais de 20 anos, e é a nossa atual presidente da Abrapesp, né, da Associação Brasileira de Psicologia de Esporte, fazendo um trabalho incrível aí pela nossa área, pelo Brasil afora, e agregando cada vez mais as pessoas dentro da área. Muito obrigada, Marina, por também desenvolver esse papel tão importante, né, perante os nossos profissionais e os nossos interessados. Falo também do professor André, doutor André Aroni. André, fugiu o teu currículo aqui, mas aqui achei. Graduado em Educação Física e Psicologia, mestre em treino desportivo, doutor em desenvolvimento humano, professor da Universidade São Francisco, psicólogo da Confederação Paralímpica Brasileira e atual presidente da ABPEX, também fazendo um trabalho sensacional na frente aí dos associados da ABPEX. Muito obrigada, André, por conduzir também esse trabalho. E também temos conosco o Matheus Vasconcelos,
que é psicólogo formado pela Universidade Federal do Amazonas, especialista em psicologia do esporte, membro da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte da Abrepesp e fundador da rede Nauru de Saúde Mental no Esporte, que é outra temática que até sugiro numa próxima a gente também conversar sobre a questão da saúde mental, né? Que está tão em voga hoje. Muito obrigada, Matheus, por você estar aqui conosco hoje também, contribuindo com esse time aí que a gente vai fazer essa discussão sobre isso. Sem muitas delongas, já falei demais, então eu passo primeiramente aí a palavra para o professor Franco. Franco, por favor, o professor vai trazer para nós, né, um pouquinho dessa questão internacional, inclusive dessa formação também dos profissionais da área, né? Por favor, Franco. Perfeito. Tá bom. Vamos lá no desafio 10 e 10, 10 e 20, tentar acabar aqui, né? Até já me desculpo, porque provavelmente até no máximo às 11h15 eu tenho que sair, porque eu tô voltando para Belo Horizonte e o meu voo é no início da tarde, eu ainda tenho que me deslocar para o aeroporto. Mas vamos lá. Então, de acordo com o que a gente discutiu, né, eu achei importante a gente trazer uma visão do que acontece no mundo, principalmente em relação a algumas das associações mais relevantes que a gente tem dentro da nossa área. Então, eu trouxe aqui essa visão internacional e depois a gente vai discutir aí com os demais colegas, né, essas possibilidades, né, aqui no Brasil. Então, eu vou começar aqui com uma visão da Sociedade Britânica, né, de Psicologia, né, que eles colocam que o termo psicólogo é protegido por lei em muitos países, inclusive no Reino Unido, né, e o uso dos termos, né, de psicólogo do esporte, do exercício, né, ou, né, sport psychologist ou exercise psychologist, né, é restrito a membros registrados, né, no Conselho, né, de Saúde, né, através da que eles chamam de rota da Sociedade Britânica de Psicologia, né. Tem uma perspectiva aqui no Reino Unido que tem duas rotas distintas, uma para psicólogos e uma para não psicólogos, né? Então, o ponto que a gente traz da Associação Britânica de Psicologia do Esporte e do Exercício, que se transformou recentemente, né, de bases para cases, né, bem recentemente, né, que eles colocaram algo mais ampliado, né, coloca que os indivíduos que desejam oferecer um apoio de natureza mais geral e não se apresentar explicitamente como psicólogos do esporte têm uma acreditação como Sport Exercise Scientist, né, pela Associação Britânica, que pode ser apropriada, né? Então, a Basis, ela coloca que essa rota vai permitir que os profissionais vão atuar como parte de uma equipe multidisciplinar de ciência do esporte, abordando aspectos da psicologia sem necessitar o registro de psicólogo especialista. A ISSP traz no seu código de ética, que depois também tem muito material, que depois a gente pode combinar como que a gente disponibiliza esses materiais, tá? Que para a prática da psicologia do esporte explicitamente orienta que os profissionais devem fazer o uso apropriado e legal dos seus títulos, né? Mencionando Applied Sport Psychology e Mental Skill Coach, né? Como exemplos de títulos que devem ser usados dentro do limite da competência profissional. Vocês vão observar que ao longo da minha exposição, isso é um aspecto muito, assim, fundamental, tá? De todas as associações que eu busquei internacionalmente. Então, isso sugere que o coach esportivo, no sentido de treinamento de habilidades mentais, é uma função reconhecida, mas que requer clareza sobre o escopo de atuação e não da utilização de títulos protegidos, né? Em alguns países, como a Austrália, né, que tem a Sociedade Australiana, de Psicologia, né, em alguns estados permite que apenas indivíduos no registro de especialistas se intitulem como psicólogos do esporte, enquanto que em outros estados qualquer psicólogo registrado pode oferecer serviços de psicologia do esporte, desde que não use o título específico, né? Que é uma coisa também que eu tenho observado bastante, né, profissionais, né, da área da psicologia que não têm uma formação específica se intitulando também psicólogos do esporte. Acho que isso também é um ponto importante da gente conversar por conta das consequências, né, que a falta de uma competência específica e uma preparação específica também podem provocar, tanto quanto a questão que a gente vai discutir como cerne da questão hoje, que é o coaching esportivo, tá? Então, a sociedade australiana enfatiza que o coaching não é terapia psicológica
e que os mental coaches não devem substituir profissionais de saúde mental licenciados como psicólogos. A sociedade alerta que os coaches sem formação adequada podem não reconhecer ou lidar adequadamente com questões de saúde mental, depressão, ansiedade, trauma, que pode levar danos aos clientes, né? A sociedade também destaca que o setor de life coaching, mental coaching, não é regulamentado na Austrália, o que significa que qualquer pessoa pode se autodenominar coach sem qualificações ou supervisão profissional, aumentando riscos de práticas inadequadas, especialmente quando os coaches usam terminologia psicológica sem a compreensão científica, né? Falando um pouco então dessa natureza interdisciplinar, né, do coaching esportivo, né, a psicologia do esporte ela tem por si só uma parentalidade mista, tendo sido desenvolvida tanto por acadêmicos de educação física e do movimento humano, né, que é o que se enquadra em muitos países, né, fora do Brasil, esse entendimento, né, quanto de psicólogos, né. Então essa origem vai refletir a necessidade de uma abordagem multidisciplinar no apoio a atletas. O coach esportivo, que visa aprimorar o desempenho e pode se beneficiar imensamente de conhecimentos interligados. Então, um exemplo que eu peguei dentro dos materiais que eu consultei foi essa, né, do psicólogo Andy Lane, né, com um ciclista que ele tinha detectado um problema de concentração do atleta que parecia psicológico, mas que na verdade tinha uma causa fisiológica, que era a hidratação. E a solução eficaz veio do conhecimento amplo das ciências do esporte, mostrando que as variáveis nutricionais, fisiológicas e biomecânicas podem ser a causa de uma resposta psicológica, algo que isso a gente já entende também. A rota, então, de acreditação da BASIS, né, para cientistas do esporte e do exercício, vai exigir que os candidatos desenvolvam a capacidade de compreender e aplicar várias disciplinas, como psicologia, biomecânica, fisiologia. Isso reforça a ideia de que o coaching esportivo pode ser mais eficaz quando integra múltiplos domínios do conhecimento esportivo. Trouxe um pouco da visão da acreditação da Association for Applied Sport Psychology, que é uma associação importante, que tem um programa de certificação já muito consolidado, né? Que é uma credencial reconhecida e que demonstra que um profissional atende aos mais altos padrões de prática na área de psicologia do esporte e do desempenho. Então, o objetivo dessa certificação é validar a expertise de um profissional para dar esse suporte aos clientes, seja eles atletas, performance, quem for, né? A desenvolver as habilidades mentais, de vida e de autorregulação para otimizar desempenho, satisfação e desenvolvimento pessoal, né? Requisitos para obtenção do título, né? A formação acadêmica, ter um mestrado ou doutorado em áreas como ciência do esporte, psicologia ou campos relacionados, tá bom? E tem uma série de cursos específicos e uma experiência em prática supervisionada. Eu vou acelerar porque senão eu não vou conseguir falar todos os aspectos que eu preciso aqui, tá? Tem ali as suas áreas de atuação, tanto com atleta quanto pessoas que executam em alto nível em outras áreas, e faz uma diferenciação importante que essa certificação não confere título de psicólogo do esporte, pois esses requisitos para serviços psicológicos variam conforme as licenças estaduais ou províncias. A visão da Federação Europeia de Psicologia do Esporte, né, que também é uma associação muito importante, ela também oferece um programa de certificação, né, de especialista em psicologia aplicada ao esporte, né, que tem o objetivo também de certificar profissionais qualificados em psicologia do esporte aplicada, garantindo padrões elevados de competência e ética na área, né, visando também promover a integração entre a teoria científica e prática, especialmente em contextos do esporte de elite, saúde, esportes eletrônicos e desempenho sob pressão. A formação acadêmica exige diploma em psicologia ou área relacionada, como mestrado em psicologia do esporte, tá? A ISSP tem um programa, né, de certificação, que é o registro, né, é o ISSPR, e também tem o ISSPS, que é a formação de supervisores, que eu não trouxe aqui, dado a limitação do tempo, mas isso está disponível no site. Temos duas categorias de registro, uma para já profissionais já estabelecidos e outra para praticantes iniciantes, né? Os objetivos principais são reconhecer formalmente psicólogos do esporte que atuam de forma ética, científica e baseada em evidências, né? Com padrões de critérios internacionais de qualificação e competência profissional, garantindo a qualidade e segurança nos serviços de psicologia do esporte oferecido a toda a comunidade que necessita, né? E fomentar, obviamente, o desenvolvimento da formação continuada, que é uma que a gente precisa também. Aqui eu quis só destacar rapidamente que o critério para
o profissional já estabelecido é ter a formação mínima de mestrado, né, em psicologia ou área relevante, tendo uma licença ou um registro profissional válido para a prática como psicólogo e o mínimo de 5 anos de experiência, né? Já para o praticante iniciante, a formação acadêmica mínima de graduação ou equivalente em psicologia ou área relevante, um registro profissional, mesmo que temporário para a prática, estar atualmente engajado em supervisão formal de prática de psicologia do esporte, né? E ter evidência de ter completado ou estar completando treinamento especializado. Aqui tem um quadro que não vai dar para ficar detalhando, mas depois a gente pode disponibilizar também, né? Que é quem pode se candidatar a participar da certificação da ISSP também. Então, tem todas as condições necessárias, levando em consideração uma formação em educação física e em psicologia, com essas possibilidades aqui, né? E aqui eu montei um quadro que também ele é amplo e que dá muito, só esse quadro dá muita discussão, comparando aí o psicólogo do esporte, o mental coach e o coach esportivo para ser elegível ao registro, né, do credenciamento da ISSP também. Então, fala ali da base científica, da habilitação legal, dos tipos de intervenção e das possibilidades de certificação, né? Finalizando essa parte, qualquer profissional que atue então com coach esportivo e ofereça apoio psicológico, né, deve operar dentro dos limites da sua competência, né, que é definida por sua educação, treinamento e experiência. Há um reconhecimento generalizado da importância do desenvolvimento profissional contínuo. A gente sempre fortalece isso, mesmo porque a certificação, né, esse credenciamento, ele deve ser mantido. Então, a cada um período de X anos, que varia de acordo com cada associação, os profissionais certificados devem manter essa atualização, né? E em muitos países, né, a formação em psicologia do esporte se desenvolveu predominantemente em departamentos de educação física e universidade. A formação formal para a prática pode ser limitada, com muitos indivíduos buscando qualificações em outros países ou através de esforço pessoal, né? Então, mesmo que não possuam o título protegido de psicólogo, aqueles que fornecem coach esportivo com foco em aspectos psicológicos são esperados a aderir a altos padrões éticos. E o Código de Ética da SSP tem aí um guia robusto e relevante que fala ali, né, da preocupação com o bem-estar, do respeito aos direitos de dignidade, da competência e proficiência, né, do princípio de evitar danos, né, à pessoa que está recebendo ali o serviço, do consentimento informado, do multiculturalismo e da diversidade, exploração de clientes e relações múltiplas, né, que são alguns alertas que a gente faz, da confidencialidade e dos encaminhamentos, principalmente quando percebe-se que a demanda excede a qualificação profissional, né, daquele indivíduo, né? Então, de uma forma geral, né, embora as fontes não se debrucem diretamente sobre o coaching esportivo, elas enfatizam que qualquer pessoa que forneça apoio psicológico ou desempenho no esporte deve estar ciente da proteção do título de psicólogo, da natureza interdisciplinar das intervenções eficazes, da importância da competência, do desenvolvimento contínuo e, acima de tudo, da necessidade de aderir a rigorosos padrões éticos para proteger o bem-estar dos atletas e clientes, né? O coaching esportivo, então, que integra aspectos psicológicos, pode ser visto como uma forma de serviço que se beneficia da interação com a psicologia do esporte e outras ciências do esporte, desde que respeitadas as fronteiras de cada profissão, né? Aqui eu sintetizei com alguns links, né, dos diversos programas de certificação que eu vou colocando lá no nosso chat, tá bom? Na medida em que a gente tiver com as discussões aqui, tá? Ainda tinha um material para falar um pouquinho sobre os países com a formação mais robusta, mas como eu já estou com o tempo estourado, eu vou finalizar por aqui e como também acredito que é apenas uma primeira discussão sobre o assunto, né? Que a gente ainda tem muito para poder falar sobre isso, tá bom? Podemos passar Muito, agora para. Muito obrigada, Franco, né? Uma explanação mais geral, mundial, de como que é visto isso. Eu acho que é bem importante a gente entender, para a gente, inclusive, ter base de discussões, né? E aí acaba que a gente tem vários insights também, né? De como que a gente pode, talvez, aqui para frente também discutir isso um pouquinho mais a fundo, no nosso país. Muito obrigada para quem entrou ainda já, né? Depois do começo.
Um bom dia a todos aqui. Obrigada pela participação e já passo a sequência aqui para a Marina, né, fazer a apresentação dela e a gente depois poder discutir um pouquinho. Com você, Marina. Obrigada, Birgit. Franco, obrigada por começar. Como foi dito, a gente vai iniciar, né? A gente está no aquecimento ainda, o jogo está longe de acontecer, mas esse aquecimento foi ótimo, né? Trazendo esse panorama. O meu desafio agora é trazer um pouquinho sobre um panorama da formação de coachings no Brasil, né? Porque acho que, querendo ou não, quando a gente traz, né? Quando o Franco traz para a gente essa noção sobre mundo, querendo ou não, a gente precisa gradualmente territorializando isso no Brasil para compreender, né, as idiosincrasias que a gente tem no nosso país, sejam legais, sejam culturais, seja da própria forma como o esporte se dá. Então, dentro disso, eu fui um pouco atrás de uma forma, vamos dizer assim, tentando repetir, né, o que seria a experiência de uma pessoa que tem um interesse em buscar uma formação em coaching. Então, ela faria provavelmente uma busca na internet. Então, para esclarecer um pouco, foi o que eu fiz para entender qual seria a ordem, quais seriam as informações que essa pessoa acessaria, para a gente entender um pouquinho o que ela encontraria. Então, eu vou compartilhar aqui. Só um instante. Está compartilhado? Não, né? Tá compartilhado, mas a gente não tá vendo tua tela Acho que você específica. tem que alternar a janela, Marina. Isso, só alternar. Aí, ó. Foi? Isso, perfeito. Foi. Tá, então assim, vamos lá. Fui atrás então de informações sobre formação em coaching no primeiro momento, não especificamente o esportivo, mas a formação em coaching no Brasil. E aí achei interessante trazer o que eles, né, vamos dizer assim, os formadores, nos trazem como o que é coaching. A ideia aqui não é expor nenhum site, mas assim, tem alguns recortes de página, porque são informações disponibilizadas online que qualquer um tem acesso, né? Então, achei interessante aqui a gente poder ler junto. Definições de coaching. Vamos lá. É algo em pleno conhecimento no Brasil, todos sabem. Bom, é importante compreender que é um processo com foco voltado à solução. Coach é uma palavra inglesa que deriva de coaching, significa treinador, instrutor. Então, é um termo que indica atividade de formação pessoal ou profissional, na qual o instrutor auxilia o cliente a alcançar objetivos extraordinários em uma ou mais áreas da sua vida. Né? Essa é uma das definições encontradas nos sites de formação. Essa é outra, é um processo, metodologia, conjunto de competências e habilidades a serem aprendidas e desenvolvidas por absolutamente qualquer pessoa para alcançar um objetivo na vida pessoal ou profissional até 20 vezes mais rápido, comprovadamente. É uma excelente oportunidade de carreira para quem quer ajudar outras pessoas e ser muito bem remunerado por isso. Vamos lá, o que mais? Vou fazer os recortes, depois eu faço as reflexões sobre, né? É uma metodologia nova, que busca atender necessidades humanas, atingir metas, solucionar problemas, desenvolver novas habilidades no ambiente pessoal ou profissional. É uma excelente oportunidade de carreira para quem quer ajudar outras pessoas e ser muito bem remunerado. Ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, é preciso que não é só necessário ler um livro de coaching ou assistir uma palestra. Somente com uma formação completa você será capaz de aplicar a metodologia corretamente e atingir os resultados de alta performance em sua vida e na vida de seus clientes. Por fim, não, é isso aí. Então, essas são algumas das descrições que a gente encontra. Ok, isso então é o que é coaching aqui no Brasil, segundo aí os sites. E quem é que pode ser um coach no Brasil? Não há nenhum pré-requisito para nenhum dos cursos. Diferente de algumas informações que o Franco trouxe, de alguns pré-requisitos, não há nenhum pré-requisito. Aí aqui eu queria deixar uma coisa interessante, assim, nem mesmo uma formação de nível superior. Qualquer pessoa pode se inscrever em qualquer um desses cursos e realizá-lo. E aí aqui eu achei interessante, para quem é o curso, né? Para quem quer viver de coaching, para quem quer ter uma renda extra como coaching, para quem quer transformar num líder que gera resultados, para quem quer se transformar como pessoa. Por que eu estou trazendo isso aqui? Eu acho interessante a gente poder olhar quais são os discursos que as próprias instituições formadoras trazem sobre o que é essa prática, porque diz de uma forma explícita ou implícita algumas questões.
Quando a gente fala da formação em si, né, o que vai desenvolver, então, um curso como esse? A gente tem uma postura, a prática é a postura de um coach, conhecimento da metodologia, como desenvolver competências de forma duradoura, hábitos de grandes líderes profissionais, como extrair o potencial do cliente, como trazer o mundo conceitual para a prática. Enfim, não vou ficar lendo tudo, mas assim, acho que é interessante a gente passar o olho e ter uma grande primeira impressão sobre o que tem. O que é se desenvolver, maturidade, novato veterano, opinião, conselho e referência, pilares do high potential, sucessão e substituição, competências, gestão, diagrama de conflitos, comunicação não violenta e afins. O que mais? História do coach, bases, processo evolutivo, crenças, técnicas, ferramentas, roteiros, formulários, modelos, enfim. E aqui queria destacar que é o único que apareceu isso aqui. O que mais? Duração dos cursos. Gira em torno de quê? Estou falando das durações de curso de coaching de forma geral, tá? Cursos dizem, somos os maiores formadores, os cursos mais demorados. Eu percebi que uma das questões que eles usam como um diferencial no mercado, formações mais longas. E aí, se a gente tem uma carga horária maior, mas aí depois você no mesmo site vai lá olhar e está escrito isso aqui. 7 dias consecutivos de formação completa para você começar do zero e sair do ponto para atender o seu primeiro cliente pagante. Então, assim, tem muitas horas, mas não necessariamente está se dizendo sobre... na propaganda ali se diz que com menos do que aquele você já sai trabalhando, né? Ou, de repente, aquelas horas têm a ver com horas online e alguns 8 dias de encontro presencial. Esse aqui já é um dos que diz de uma das maiores cargas horárias, né? Então, o que eu quero dizer assim, muda muito, porque a gente também tem isso aqui. Então, assim, é um leque muito diferenciado sobre tempo de formação. Então, a gente pode entender que você tem diferentes resultados nessas formações. Em termos de certificação, né, a gente tem muitos com certificação de universidades no exterior, outros com a certificação da International Coaching Federation, que eu fui ao site e eu descobri que sim, essa federação tem um código de ética dela, então eu estou entendendo que as instituições que estão pautadas nessa certificação também cumprem esse código de ética, e muitos dizendo-se curso de extensão reconhecido pelo MEC. Ok, então esse aqui é o cenário que a gente tem da formação de coaching de forma geral no Brasil. Mas eu fui atrás também de, vamos entender a formação de coaching esportivo, que é o que a gente está falando. E aí, o que é coaching esportivo? Um recorte também de uma tela. Na essência, o coaching esportivo é um mestre na arte de ouvir e conduzir o atleta à excelência. Ele atua nos bastidores, por trás das cortinas. É uma habilidade tão poderosa que aqueles que desenvolvem ganham muito, mas muito reconhecimento e sucesso profissional. Formação. Quando eu fui buscar aspectos sobre a formação, eu encontrei um cenário bem diferente dos sites de formação de coaching em geral, né? Em relação às temáticas, curiosamente, a maioria dos sites eu não achei, não tinha o conteúdo programático do curso, né? Tinham alguns textos, você vai ser capaz de fazer isso, esses cenários de atletas desse estilo serão cenários em que você vai trabalhar, mas não tem uma pormenorização ali das temáticas a serem trabalhadas, não todos, mas a grande maioria. Duração, percebi que são cursos menores, que, né, vão ali de 10 a 53 horas, alguns eu não achei também a carga horária total, tá? E em termos de certificação, não achei informações sobre isso nos sites ou algo muito genérico. O que me chamou a atenção em um dos sites, né? Acho que eu queria compartilhar, nesse caso aqui tem a identificação do site, porque me soa muito curioso que um site de formação traga esse tipo de enfim, informe, para não correr o risco de ser direcionado por um coach despreparado. Siga nossas dicas. Se deseja contratar um coach, faça pelo menos 2 entrevistas antes de efetivar a contratação. Questione o coach onde ele se formou, há quantos anos ele está atuando, quantas horas de sessões individuais ele já conduziu, quais são seus principais clientes e quais os resultados ele já alcançou. Se você deseja contratar o trabalho de um coach para a sua empresa, certifique-se de que ele já possui experiência nesse tipo de trabalho.
peça que o coach lhe alcance uma lista com contatos de outros 10 clientes para que você se certifique da experiência e qualidade do trabalho. Se você quer fazer um processo de coaching para alguma questão específica, prefira sempre um especialista. Se você deseja contratar um coach para melhorar sua saúde e emagrecer, por exemplo, procure um coach de emagrecimento. Este profissional terá mais experiência para tratar seu caso específico. Se você seguir essas dicas básicas, contratará um coach qualificado e capaz de atender suas expectativas. Bom, falado isso, vou parar aqui de compartilhar, que eu só queria voltar aqui para a nossa conversa. Meu Deus, me perdi, peraí. Ai, meu Deus, a pessoa sempre, né? Quem tiver aquela dica aqui do que eu devo Eu fazer, acho que ela é deve ter bem-vinda. alguma areazinha, Tem talvez embaixo de aí, ver ó. embaixo. Interromper compartilhamento. Embaixo aí, Quê? Maria. Interromper compartilhamento. Eu acho que só vai aparecer para ti. Essa deve estar É, de baixo. Não sei também se Beast consegue fazer alguma coisa como host. Calma aí, eu eita, vou ver. Eu vou ver se eu consigo compartilhar minha tela para tirar eu tô dela. tentando Peraí, achar onde deixa é eu ver que eu aqui. acho todos vocês, na verdade. Porque ele tá fechando numa outra janela Alterna a aqui. janela, Marina. Alt Tab, assim, até chegar na tela do Zoom. Aí eu Ó, acho que o Matheus conseguiu. pronto. Aí. Matheus te Eu não tô vendo derrubou, vocês, Marina. essa é a questão. E te salvou. Te derrubou e te salvou, Matheus. Putz, tá. Você tá aí, Mas eu tá não tô tudo vendo vocês. certo. Ah, voltei. Tá tudo Tá certo aqui, super Marina. certo. Tá Tá certo. super certo. Tá, tá certo. Por alguma razão, eu acho que eu tô entrando de novo. Eu entrei 2 vezes, a impressão? Eu não sei Não, por tá quê, vai só, ter 2 Marinas aqui. tá só uma Marina mesmo. Pode ficar tranquilo. Agora tá É? 2. É, Saiu, eu saiu fechei o vídeo. outra. Bom, vamos lá, desculpa as questões. Agora uma reflexão rápida, porque eu já passei o meu tempo, assim, né? São questões que me chamam a atenção quando a gente para olhar as formações, é a lógica mercadológica, né? Seja na venda dos cursos, seja no que ele desenvolve, seja no que você vai fazer, seja no para quem é, né? Porque você vai ganhar dinheiro com isso. Isso acho que é uma reflexão importante quando a gente vai falar no cenário brasileiro sobre coaching, para a gente também entender qual é a formação e qual é a visão de mundo que essas pessoas estão recebendo, seja para si mesmas, porque eu entendi que alguns cursos falam que são para as pessoas, seja para o que elas vão oferecer com um pouco critério ou reflexão até mesmo sobre questões éticas. Então, por mais que a gente tenha, como o próprio Franco trouxe, a importância da gente ter os limites, eu entendo que tem algumas questões que talvez na forma de vender e na forma de apresentar os cursos, talvez seja interessante que limites não sejam tão claros. Eu acho que é uma reflexão interessante quando a gente fala de cursos que seguem, enfatizam e priorizam uma lógica de mercado, que falam de uma possibilidade para a prática rapidamente, uma oportunidade de ganhar dinheiro, com pouca ênfase sobre ética, sobre também uma reflexão que cabe, que é hoje, quando a gente pega turmas de especialização em psicologia do esporte de pessoas já graduadas numa pós-graduação, a gente tem visto cada vez mais dificuldades nas habilidades sociais, nas soft skills, de forma geral, em pessoas que já tiveram anos e anos de formação. Me preocupa um pouco que a gente tenha formações tão rápidas hoje numa sociedade onde a gente está vendo que essas habilidades estão cada vez menos desenvolvidas. Então, são reflexões levantando aqui para a gente pensar, porque ainda tem muito para a gente ouvir aí com o André e Matheus e nas perguntas. Desculpa se eu me estendi. Muito obrigada, Marina. Eu acho que é importantíssimo a gente olhar para esses conceitos, né? Inclusive para a gente se basear nessas discussões e a gente chegar realmente até num entendimento mais profundo sobre isso. Muito obrigada, Marina. E seguimos com o André, por favor. Vamos lá. Já tá a tela cheia, Big? Me fala, por Não, favor. agora sim. Está ok. Tá.
Bom, talvez aqui de nós quatro, né, minha parte seja mais simples, de verdade, né? Então, até para aqueles que entraram depois, então começo agradecendo não só aí a presença, né, de todos, por mais que a gente grave esse evento, é super interessante que a gente tenha, né, pessoas conectadas de forma síncrona para a gente discutir, até a gente apertou o tempo de cada um, né, 10 minutinhos para a gente ter um tempo a mais depois de trocar ideias, e acho que isso talvez seja o momento mais rico. Então, obrigado. Assim, em nome da BPEX, também agradecer a Marina, né? Porque eu acho que não é só o tema, a importância de começar a refletir, de enfrentar um tema como esse, que a gente sabe que nos corredores, nos grupos, né, no dia a dia, causa algum desconforto. E então, assim, até para que vocês entendam como é que começou, acho que numa troca de mensagem com a Marina, falou assim: Marina, isso tem rolado, o que que vocês pensam disso, né, como Abrapesp? Ela falou assim: poxa, André, a gente acompanha também. Falou, vamos falar disso ou não? Né? E a Bigit até iniciou aqui a nossa manhã falando: poxa, não é função, né, de uma associação, seja a BPEX ou a Abrapesp, resolver esse tipo, ou fiscalizar. Muito menos daqui a pouco, eu vou falar um pouco mais aqui do CREF, CONFEF, daqui a pouco o Matheus também pensando em CFP, CRP, mas o que que você acha? Aí pensamos alguns dias e depois falou, vamos fazer, vamos começar a pensar sobre isso. Então, a gente já tem discutido isso há alguns meses, até entre nós quatro mesmo ali, Matheus, eu, Frank e Marina. A gente tem conversado muito e no início a gente não sabia como que a gente ia seguir, né? De que forma que a gente abordaria isso. E o que foi bacana é que cada um mais ou menos decidiu ali, né, de uma forma bem consensual, olha, vamos tentar fazer uma pesquisa, né, em pontos específicos. Então, o Franco traz a visão global, a Marina é sobre o coaching em si. Agora, da minha parte, né, entro um pouco mais com a questão da educação física e o Matheus daqui a pouco, até com uma questão não só do conselho, né, de psicologia, mas também uma questão histórica, né, como ponto aí, pensando em psicologia do esporte. Então, agradecer, né? Agradecer para todos que estão aqui e que assistem, que vão assistir isso daqui a pouco, mas também aí a parceria, que eu acho que também é algo histórico e é importante que a gente mencione e deixe isso bem claro, né? O como que tá bacana fazer algumas atividades, parcerias, cursos, palestras, né? Junto com a Abrapesp. E claro que daqui a pouco a gente vai estar junto em Fortaleza. Parabéns pelo evento. Acho que ainda dá tempo de inscrever no Congresso da Abrapesp agora de setembro. Então, espero que vocês gostem. Mas sem grandes delongas, porque eu já comi uns dois dos meus 10 minutos, mas acho que minha parte realmente é bem simples. É, Talvez quando a gente pensa em psicologia do esporte, né, e do exercício, a gente pensa em duas grandes áreas, a psicologia e a educação física. Então a gente julgou importante trazer um pouco da educação física e da psicologia como as duas grandes áreas, talvez, desse tema de psicologia do esporte e do exercício. Então, pelo ponto de vista do Conselho, né, Federal de Educação Física, o Conselho Regional de Educação Física, sempre existiu. Às vezes essas pessoas da educação física acham que não existe mais o provisionado, né? E aí eu vou explicar um pouquinho do que é. E talvez o que mais se aproxima da ideia de coach esportivo. É, Antes, né, educação física, talvez entre os cursos da saúde, é o curso mais jovem, né? Então, se for pensar como caracterização como área, né, como mesmo é, como papel, como identidade, como uma profissão, isso começa em 98, né, como uma profissão organizada, regulamentada. Então, para vocês verem que não temos 30 anos ainda de uma regulamentação do curso de educação física, que isso vem em 98, e quando vem essas duas, tanto a lei quanto a resolução, elas começam a falar o seguinte: poxa, tem muita gente que não fez a graduação em educação física, mas que tem conhecimentos importantes, né? Não só ex-atletas, mas pessoas que até este momento viviam, conviviam, entendiam muito mais daquele contexto esportivo específico, às vezes de uma modalidade, do que os próprios graduados. Então, de alguma forma, ali o Conselho Federal resolveu abrir um caminho para que pelo menos pudesse transitar aí de uma forma mais tranquila em relação aos não graduados em educação física, mas que atuariam com exercício e com o esporte. Daí cria-se o provisionado. Então, quando tem o CREF, né, que às vezes os profissionais de educação física falam, poxa, me formei e tenho o CREF agora, ou seja, eu tenho meu conselho, eu tenho meu registro profissional e posso atuar dentro da área. Os provisionados, né, passavam ali por uma validação de documentação, de experiência, eles comprovavam, né?
mesmo ali o know-how dentro de uma área, eles ganhavam também o registro, só que em vez de ser o registro barra P, que é o profissional, era o barra, quer dizer, o barra G, que é o graduado, era o barra P de provisionado. Então eles poderiam atuar, só que dentro de um recorte específico, que são essas indicações aí abaixo. Então esse provisionado esse registro provisionado ainda não equivale a um diploma de educação física, não permite atuação em todas as áreas da profissão, mas sim dentro daquele nicho, dentro daquela modalidade específica na qual ele buscou e ele compartilhou, ele comprovou para o conselho, né, ali o conhecimento. Em alguns estados do nosso país, não se realiza novos provisionamentos. Talvez essa impressão que isso não exista mais, exatamente porque, como a lei de 98 pedia que aqueles profissionais que tinham alguma prática até o ano de 1995, né, procurassem pelo registro provisionado. Obviamente, até esse tempo, né, de 30 anos, a gente tem menos gente que atuava até 95 que busca o provisionamento. Ou mesmo muitos desses profissionais, vamos colocar provisionados, aí como a Marina, o Franco já falaram, né, que tinham ou não uma formação, eles até às vezes resolveram já se graduar dentro de 4 anos, dentro de um curso de educação física nesse meio tempo. Então passaram de provisionados para graduados, mas de alguma forma o Conselho, né, Federal de Educação Física, ele acompanhou, principalmente ali início do século XXI, talvez os primeiros 10 anos ali, de 2000 a 2010, existiam muitas cursos, né, e momentos de capacitação desses profissionais, né? Então isso era mais periódico, o que parecia ser um ótimo plano e funcionou relativamente bem. Então isso ainda existe e agora, né, conversei com alguns colegas, estamos no momento, né, pela educação física, no momento político ali também, né, de renovação, e existe ainda essa discussão de tentar evoluir esse modelo para a atuação de ex-atletas, pensando em modalidades, não é uma questão de educação física e de esporte, mas pensando naquela modalidade. Talvez, diferente do que uma UEFA, uma FIFA faz, a própria CBF com cursos de capacitação, né, que são exigidos para atuação dentro de alguns esportes, mas de alguma forma o Confef, né, tem pensado aí em como trabalhar essa questão do provisionado, como avançar nesse sentido para que tenhamos, né, esse know-how também de quem atuou por 30, por 40 anos dentro do esporte, mesmo que ainda não graduado. Então, assim, talvez o retrato, né, dentro desse pouquíssimo tempo, que era só para a gente compartilhar as nossas pesquisas com vocês, para que depois vocês façam perguntas, a gente possa discutir nos últimos minutos. Talvez só o Franco não vai conseguir ficar muito mais tempo, mas a ideia é que a gente leve pelo menos até umas 11h30, era o que a gente tinha esperado, trazer essa informação. Então, por fim, eu diria só, e até já quase que transitando para o Matheus, e passando aí a bola, Matheus, é, talvez o grande, né, depois de uma terceira fala, talvez o grande ponto seja como que essa fiscalização, né? A gente discutiu questões claramente éticas e até morais, pensando em sociedade aqui, do que se entende, como eu me entendo como profissional, o quanto que estou pronto ou não para aquilo, o quanto a sociedade nos vê dessa forma, mas pensando em Brasil, sempre aquele ponto, como é que se fiscaliza aí alguém que é da educação física, que é da psicologia, que é do esporte, que é coach, que não é nada pensando em graduação, mas que tenha alguma coisa e tenha alguém que se interesse por aquele conhecimento. Então, o desafio da fiscalização é muito grande, né? Então, é importante que, dentro da minha visão, foi importante a gente buscar um pouco os conselhos de classe e de profissão, pelo menos aquelas mais envolvidas, e toda essa visão, né, macro, pensando em mundo, ou mesmo na questão do coach que a Marina nos trouxe há pouco. Então, o mínimo que eu espero é ter compartilhado algumas informações sobre a educação física dentro desse cenário e espero que a gente tenha boas perguntas, que a gente possa discutir com mais calma, talvez, né? Ali depois, quando vocês levantarem algumas perguntas, tá bom? Mas era um pouco do que eu tinha aqui para esse momento inicial aqui da nossa reunião. Então, obrigado. Obrigada, André. Né, eu acho que é importante essa fala que você trouxe, a gente olhar a peculiaridade dentro de cada profissão aí, da regulamentação dessa cada profissão, porque na verdade a gente tem
talvez um conflito muito maior, né, quando a gente fala do coaching e o cara que faz só um curso de final de semana e se intitula coaching e não é nenhum profissional específico da área, né? Vamos lá, Matheus. O último, mas não menos importante, né, vai nos trazer aí algumas reflexões muito importantes, né, sobre a questão do psicólogo em si. Então, Matheus, está com você. Bom, pessoal, bom dia. Só gostaria de confirmar se está transmitindo certinho, se está tudo ok. Beleza? Vi uns acenos aqui de Perfeito, cabeça está já. perfeito. Perfeito. Então, gente, bom dia, tá? Vou também só dar clique no tempo aqui para eu me controlar bem, tá? Porque eu gosto de falar, mas vou me ater aos 10 minutos. Eu vou fazer uma trajetória um pouquinho diferente, tá? De discussão. Uma trajetória na qual tenho buscado escrever, para que sabe estar publicando aí na revista da Associação Brasileira, na revista de Psicologia do Esporte, muito em breve. Mas é falando um pouco sobre alguns marcos legais e políticos, né, que são importantes a gente ter conhecimento para a psicologia do esporte no Brasil, para a gente começar a se apropriar de onde a gente fala, né? Então, vou estar falando aqui não exatamente sobre sistemas conselhos em si, mas talvez fazendo um convite, né, para que tanto instituições, né, que são da especialidade, né, no caso as associações, quanto, né, sistema conselhos a partir de seus regionais e federal possam pensar questões para a psicologia do esporte, tá bom? E aí eu vou fazer aqui inicialmente uma trajetória pensando dos anos 30 até agora recente, né, quando a gente tem o início de toda a pandemia. Anos 30 a gente tem o esporte visto numa perspectiva higienista, tá? Alguns estudos, né, algumas produções dentro dessa interface psicologia e esporte já ocorre nos anos 30. Aqui eu recomendo muito os estudos da Cristiane Carvalho, né, sobre a história da psicologia do esporte, mas apontando sempre tanto para o esporte quanto para a psicologia como um dispositivo moralizador e produtivista dentro da sociedade brasileira, tá? Aqui a psicologia como uma área de grande interesse para a educação, tá? Através do contexto esportivo. Um pouco mais adiante, a gente tem o que já é mais conhecido há algum tempo dentro da nossa literatura, que é a psicologia na seleção, né? Então a gente tem os primeiros registros de João Carvalhais, só que aqui eu vou chamar um pouco mais de atenção para uma observação do Observatório Racial do Esporte. O Observatório Racial do Esporte tem algumas discussões bem interessantes nesse contexto, fazendo referência aos estudos, né, da Angélica Basti, quando ela se debruça sobre a história do Pelé, mostrando que, nessa época, relatórios da então CBD, né, que hoje atualmente é a CBF, mostrando a necessidade de trabalho psicológico, mas dentro de uma perspectiva muito racista, numa perspectiva racial, né, de onde atletas negros geralmente eram os problemas, né, da seleção brasileira por questões emocionais. Então, dentro desses relatórios apontados pelo Observatório Racial, surgem questões como precisamos preparar melhor a seleção emocionalmente para ir na Argentina, para a gente não ser chamado de macaco, ou a gente tem que ir para a Europa, né, e passar um ar de bom moço, porque o nosso comportamento não é, né, como o comportamento que os europeus esperam. Então, existe um contexto onde a psicologia é relacionada dentro de uma perspectiva onde o observatório racial problematiza muito, né, esses relatórios técnicos das Copas do Mundo, né, emitidos pela CBD. Um pouco mais adiante, né, anos 60, a gente tem a psicologia surgindo como área legal de intervenção. Então, a gente tem a Lei 4.119 de 62. Tem um momento curioso aqui dentro dos anos 60. Câmara dos Deputados e presidente João Goulart, né, entram num dissenso praticamente, onde o João Goulart diz a psicologia não deve ser uma área privativa, e a Câmara dos Deputados bate o pé e diz não, cabe à psicologia, né, profissão regulamentada a partir dessa lei que nós estamos propondo, a definir como tem que ser a psicologia em solo brasileiro, né? João Goulart chega
a justificar dentro de um documento dizendo que a psicologia poderia ser exercida pela medicina e pela assistência social, e a Câmara dos Deputados breca isso e diz: não, essa lei vai ser feita, e após esse período, a psicologia deve dar parecer sobre como deve funcionar, né, esse cuidado dessa profissão, né, quem deve exercer, como deve exercer, o que é que deve ser feito, inclusive apontando para a necessidade de classificar melhor, a partir de resoluções e pareceres, o que é de privativo dentro da psicologia, tá bom? Então, nos anos 60 vem a Lei 4.119, né? Inclusive, João Carvalhais é um dos primeiros psicólogos no país a, a ter registro também, salvo engano, por São Paulo, se eu não estou enganado, tá bom? E aqui tem uma curiosidade que, só para fazer um parênteses, né? Eu sempre brinco, a gente já fala que a psicologia do esporte é área emergente desde os anos não sei quanto. E quando a gente tem, né, tanto a psicologia do esporte, como a psicologia da educação, como a psicologia organizacional, como áreas que praticamente são pioneiras, né, na entrada da profissão dentro dos campos, né? Nos anos 80 tem um marco que é muito curioso, né? Que é a Mirtz Belivaco, então deputada, né? Ela propõe um projeto de lei logo após os Jogos Pan-Americanos, indicando a necessidade de gerar oportunidades de emprego para psicólogos no país, mas de ampliar o cuidado psicológico a atletas e ainda focado no contexto do alto rendimento, né? Mas Mirtz Belivaco, que era uma deputada que militava muito na área da educação. Curiosamente, né, nos anos 80, essa lei ela tramita em 84, ela começa a tramitar em 84, né? Então é um ar de pré-constituinte aí. Só que existe um movimento de parte da bancada da Câmara dos Deputados. Aqui eu não vou citar nomes, né, por respeito às instituições e tudo mais, mas algumas instituições se mobilizam, especialmente um deputado ligado, né, à presidência de uma confederação para barrar esse projeto. O projeto ele caminha com aprovações dentro da Câmara dos Deputados, até que então, de repente, você tem uma mudança de relatoria proposta pela Câmara. Essa mudança ela é assumida, né, por deputados que são, né, do contexto esportivo, e basicamente se diz: olha, a gente não pode gastar com isso, tem que cancelar esse projeto. E esse projeto é barrado no primeiro ano, no primeiro momento, lá nos anos 80, é arquivado. Tive a oportunidade de conversar brevemente com a Mirtz, né? Mirtz, que conversei com ela há cerca de 4 anos, ela é uma idosa já, né? E ela comentou: Matheus, é muito difícil lidar com as pessoas da bola. Ela respondeu, né? Então, eu não quis medir forças, o movimento foi forte, eu entendi, ok, mas na época considerava que isso era importante tanto para psicologia, que era uma área nova, né, quanto, né, para os atletas, porque ela era educadora, então ela teve contato com muitos estudantes que foram atletas, né. Anos 90, né, pós-constituinte já, com a nossa Constituição já existente, né, existe uma curiosidade, isso daqui para mim é objeto de interesse porque eu ainda não encontrei os ares dessa discussão. Mas a Lei Pelé, ela vem com cuidado psicológico apontado na sua formação. Tem um fortalecimento do discurso social pós-constituinte, né? Então você tem algumas estruturas, né? Onde inclusive a psicologia é empregada hoje, como as áreas de assistência social e o Sistema Único de Saúde, que apontam, né, para uma psicologia que transita numa direção social. Aqui eu destaco, né, a publicação da Katia Rubio com a Juliana Camilo, que é o livro Psicologia Social do Esporte, que, na minha opinião, mesmo ele vindo um pouco mais recente, aqui já perto dos anos 2020, né, ele é um retrato de algo que ocorreu nos anos 90, porque essa discussão já começava a caminhar na psicologia do esporte nos anos 90. Então, dentro do mecanismo, né, que é a Lei Pelé, a gente tem lá dizendo a necessidade de assistência psicológica na formação, e isso permanece na Lei Geral do Esporte. Tá? A Lei Geral do Esporte, que foi promulgada agora em 2023, ainda continua sendo o principal mecanismo dizendo a psicologia tem que estar presente nesse contexto aqui. Nos anos 2000, se fortalece um discurso de proteção do direito à saúde e educação. Existe uma visão muito mais presente do atleta como trabalhador,
Aqui faço destaque, tá, para o surgimento dos sindicatos e dos espaços de representação dos atletas, tá? Eu acompanho muito mais o futebol, faço destaque aos relatórios da FIFPro, né? A FIFPro que já vem apontando há alguns anos para todas as confederações do mundo para a necessidade da constituição de trabalhos em rede de saúde mental para atletas de futebol, tá bom? A FIFPro que é a principal entidade sindical dos atletas no mundo e que tem também, né, suas entidades locais filiadas monitorando a saúde dos atletas. O que é importante destacar aqui, tá? Que tem uma grande influência da pedagogia e da assistência social para a entrada dos psicólogos, principalmente nos clubes de futebol, tá? Então, hoje o que a gente conhece como clubes formadores, a gente tem pedagogas e assistentes sociais abraçando a psicologia como uma área necessária dentro dessas instituições, não só porque está na lei, porque de fato são profissões que reconheceram essa necessidade da profissão dentro, dentro das instituições, tá? Em 2012, a necessidade de inserir a psicologia nas instituições, ela surge novamente a partir de um projeto de lei no Senado, que ainda está em andamento até hoje, tá bom? Em 2021, após Covid, né, e também após as Olimpíadas de Tóquio, novamente dois novos projetos de lei são propostos, né, e se juntam ao projeto de lei que foi proposto no Senado em 2012 e hoje tramita os três, os três projetos de lei apensados, né, dizendo, olha, a gente precisa, né, apontar para o país como a gente oferece cuidado psicológico a atletas. Basicamente é isso. A gente já teve algumas discussões, tanto com a Abrapesp, algumas discussões que ocorreram na Câmara dos Deputados sem a presença da Abrapesp, discutindo esses projetos e a necessidade de a gente pensar como a psicologia tem que estar inserida nesse contexto, tá? Então, isso daqui é um marco histórico, e para ir fechando, o que eu gostaria de trazer com esse marco histórico, né? O que que isso tudo tem a ver com psicologia e coach esportivo no final das contas? A primeira questão, né, do meu ponto de vista, é isso daqui. Nos últimos anos, a gente caiu numa retórica de combate, né? Quando a gente fala psicologia e coach, quando há pelo menos 40 anos a sociedade brasileira vem convidando a gente à promoção do cuidado psicológico no esporte. Então, a discussão não é emergente, a sociedade brasileira entende o psicólogo não só por força de legislação, como uma profissão para se posicionar sobre tudo isso, mas já tem 40 anos que isso ocorre. Então, a gente tem uma primeira reflexão a fazer, que é como a gente tem se apropriado desses 40 anos de convite, né? E quando eu falo de convite, eu estou falando de figuras políticas que iniciam discussões dentro desses cenários e mesmo nas articulações, né, com as grandes confederações e federações, não tem visto a psicologia tão presente nesse debate enquanto categoria, tá bom? E aí eu trago algumas reflexões para a gente finalizar, tá? Que é o que que a psicologia tem para dizer, por exemplo, que eu penso que são os chamados que esse histórico todo fez para a gente ao longo do tempo. O que que a psicologia tem para dizer para famílias que buscam ser cuidado hoje? Se uma família chega em qualquer pessoa hoje da psicologia e fala, eu preciso cuidar da mente do meu filho. O que que a psicologia tem para dizer para essas pessoas? Quem ela tem que procurar? Como ela tem que procurar? Qual é a formação de quem ela tem que procurar? Segundo ponto, o que a psicologia tem a dizer sobre a inserção de profissionais nas escolas, no esporte escolar, na iniciação, na formação, no rendimento e diversas outras manifestações do esporte. A gente tem que falar de psicologia somente quando chega a Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, ou existe um mundo esportivo acontecendo que geralmente está invisibilizado? E aí eu penso que tem uma discussão para a própria educação física. Eu trabalho numa escola hoje que há 10 anos atrás ela tinha cerca de 15 profissionais de educação física atuando em todas as modalidades. Hoje tem um, né? Como a gente pode somar forças para esses contextos, tá bom? Terceiro ponto, que a psicologia tem para dizer sobre intervenção naquilo que diz respeito ao mental psicológico, porque lá em 1962, a Câmara dos Deputados pediu posicionamento sobre isso. Pareceres, resoluções que dizem como tem que ser a atuação nessas duas esferas. A gente não tem isso até hoje, a não ser nosso código de ética
que fala só pra gente, tá bom? E como a psicologia quer ser vista no Brasil, tá bom? Do contrário, a gente fica relegado a esse versus aqui, né? A cultura da performatividade e o atleta na sociedade atual, a ética em saúde e a banalização da técnica, e o que a Marina trouxe, que eu achei bem interessante, né? Que é a mercantilização do mental e o que é direito dos atletas. A gente para de falar de direito de saúde dos atletas e começa a falar sobre vender e fazer renda extra. Para mim, isso daqui é um problema muito grave na sociedade brasileira, tá? Fecho dizendo isso. A psicologia do esporte precisa assumir com base na ética e nos princípios definidos pelo seu coletivo, dentro dos seus códigos e regulamentações, uma responsabilidade pública de posicionamento. No sentido de fiscalização, eu acredito que as associações elas não têm o dever de fiscalizar. Isso é um fato, porque por lei isso está definido para o sistema conselhos. Mas como entidades, nós temos o dever de assumir essa responsabilidade pública. O que que a gente tem para dizer para as pessoas, para a sociedade, para as famílias, para os políticos, para as instituições e para nós mesmos, tá bom? Finalizo aqui dar a reflexão que eu gostaria de trazer para vocês. Obrigado. Muito bom, Matheus, muito obrigada pela sua contribuição e eu acho que o Matheus nos instigou realmente, né, com as perguntas finais e toda a apresentação para a gente refletir sobre esses pontos. Inicialmente, eu vou fazer as perguntas que já estão no chat para os nossos quatro participantes aí refletirem também junto conosco e darem a sua opinião. Vou tentar mediar de uma forma para que a gente consiga contemplar todo mundo aqui, né? E quem sabe a gente conseguir também abrir ainda para o finalzinho para mais uma discussão. Então, a Camille traz para nós. Fico refletindo essa lógica do coach, como a Mariana disse, segue uma lógica mercadológica e a falta de conexão dos profissionais coach com conselhos que limitam a ética e os limites de atuação conectados à capacidade técnica do indivíduo e até lidar com os psicólogos que se denominam nas redes especialistas em algumas áreas sem serem. Combinado perspectiva do atleta que separa a performance dos aspectos emocionais. Tornam o caminho desafiador. Nossa, me perdi aqui. Eu subi a tela e acabei me perdendo aqui. Torna o caminho desafiador. Psicodesporte e o atleta exposto a possíveis intervenções inadequadas que individualizam o fracasso e priorizam o mindset vencedor. Esse discurso é sedutor. Performance faça você mesmo imediatista. Enquanto a psicologia do esporte trabalha com processos subjetivos, ética e saúde integral, como nós, psicólogos, podemos nos comunicar de forma mais eficaz com atletas e instituições sem simplificar nossa atuação? Quem quer começar essa resposta aí? Eu sugeri o Franco, que já já ele pega. Tem que Isso que eu ia sair para o falar. voo. Dá tempo, Franco? Eu já tô saindo do quarto, gente, mas acho que essas discussões eu não vou poder ficar, infelizmente, desculpa, mas por conta do horário, o Uber já tá até aqui na porta. Mas continuem aí e eu vou interagindo com vocês lá nas redes, tá bom? Acho que é uma discussão muito importante, essa e várias outras, né? Que pode desencadear, talvez até tenha um ciclo de discussões multissocietárias, né? Até coloquei aí. E para a gente periodicamente estar fazendo essa discussão, tá bom? Vocês me Obrigada, desculpem Franco. aí e ótima discussão. Obrigada, Franco. Boa viagem, bom Boa retorno. viagem, Franco. Ah, Obrigado. a Até gente pode mais. seguir, Obrigado. a gente pode seguir, Beit, se a Marina e o Matheus concordarem, né? De repente, na ordem, né? A Marina apresentou primeiro, depois eu falo Pode alguma ser? coisa, o Matheus, assim a gente organiza um pouco. Isso, pode Fica ok. ser. Por mim, ok. Ok, então a bola ficou no meu colo. A batata quente. Vamos lá. Camille, muito boa reflexão, né? Acho que esse é a delicadeza que a gente se vê o tempo todo. E aí eu vou pegar um pouco da fala do Matheus que eu acho interessante, né? A gente tem que pensar isso, acho que por duas perspectivas. Seja a nossa enquanto um profissional individualmente atuando ou nas nossas redes, seja a gente entender que isso tem um limite. O que eu quero dizer?
Se a gente pensar só no que eu posso fazer sobre, talvez a gente se sinta muito impotente. E aí, não à toa, a gente tem duas associações discutindo isso aqui hoje. Como o próprio Matheus fala no último slide dele, dessa responsabilidade. Mas eu não estou falando isso no sentido da gente jogar para as associações e dizer, resolve aí esse problema para a gente que está aqui na linha de frente. Associações são lugares de agremiação de profissionais. Então, é um convite que nós estamos hoje todos diante desse grande problema. E cabe a nós melhorar a comunicação sobre o que é psicologia do esporte, o que faz, o que é também a nossa formação, o que isso garante, para que as pessoas saibam a robustez que está presente no trabalho, que pode ser algo. A intervenção em si, é engraçado isso, né? Porque a intervenção em si, o que vai ser feito, se a gente faz um recorte, pode dizer, ué, você fez a mesma coisa que o fulano. Mas qual foi a complexidade da análise realizada previamente sobre a demanda apresentada, a queixa em si, vamos dizer assim, né? Sobre aquilo de uma forma mais analítica, mais profunda, para eu entender sobre o que eu vou intervir, para dentro dos meus recursos técnicos, fazer uma intervenção. Não é a técnica pela técnica. E aí, então, eu entendo, sabe, Camille, que é a gente poder se apropriar mais dessa robustez e dizer disso enquanto um diferencial, ao invés de nós estamos perdendo espaço, vamos dizer assim, né? Ou oportunidades, porque estamos falando muito complicado. Então, agora a solução é falar simples e de uma forma também imediatista, como o mercado pede. E a gente inverte a lógica de, ao invés da gente dizer, olha, há uma as pessoas precisam entender que não é tão simples assim falar sobre psicologia, sobre comportamento, sobre subjetividade, e que eu me recuso a simplificar isso e ficar raso. Eu convido você a vir um pouco mais fundo comigo, mas sim, propondo soluções, vendo que isso é possível. Então, acho que, eu não sei se a minha resposta ficou muito genérica, mas acho que é um caminho para a gente também não se render à lógica mercadológica em nome de não tem mais o que fazer, eu preciso do meu dinheiro e eu vou por aí. Se a gente se une, isso também ganha mais força. A gente precisa conscientizar. Eu acho que é bem por aí, Marina, né? Eu também concordo contigo no sentido de, eu acho que a questão da comunicação, principalmente, né? Que muitas vezes nós somos realmente muito especialistas e muito técnicos, e às vezes a nossa comunicação ela não é mercadológica, né? E aí a gente acaba até tendo essa sensação, né? Que nós estamos perdendo o mercado, né? E na verdade eu acho que não. Eu acho que a gente precisa realmente fortificar essa nossa comunicação e trazer efetivamente o que que nós profissionais fazemos, né, e como fazemos. André, sua contribuição? Vamos lá. Bom, eu acho que a Marina meio que já disse mais do que o suficiente, né? Então, para quem me conhece um pouco mais, talvez eu vou responder menos, vou provocar mais agora na minha fala, tá? Prometo tentar ficar dentro de 2 minutos. Mas obrigado para a Camille, acho que é um bom ponto. Acho que você resume exatamente a sensação que nós temos como psicólogos, né, em muitos momentos, né, do esporte. E agora, eu trouxe mais a educação física, mas talvez eu vou trazer um pouco mais para o meu lado de psicólogo, tá? E até quando a gente discutiu um pouco esse evento, a gente falou o seguinte: a gente não vai ter grandes respostas, mas a gente vai ter que discutir e refletir muito. Eu acho que se terminasse agora, já estaria já. Vou sair muito satisfeito daqui. Mas eu vejo que é um tema, em geral, que a gente precisa, ao menos, tentar separar um pouco o afeto de razão. Porque muitas vezes a gente sente algumas coisas frente a situações, ou quando a gente escuta algo que ocorreu, de alguma conduta e assim por diante. Mas a gente tem que ter alguma razão para analisar. Talvez a nossa resposta, assim como as dos conselhos, né, envolvidos, pareçam frias, né? Eu digo nós como associação, e temos as duas grandes associações do país aqui representadas, e também, de alguma forma, trouxemos algo dos próprios conselhos, né? Existem algumas coisas escritas, publicadas, divulgadas, portarias, ofícios e tal, 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 e isso são documentos que são possíveis se ler, mas ainda cai naquela questão de fiscalização. Só que se a gente analisar de uma forma racional, e aí talvez eu responda um pouco mais, Camille, pelo menos compartilhe a minha opinião, é o seguinte: um conselho de psicologia tem que fiscalizar quem?
psicólogos. Coach não entra nisso. Se a gente analisar isso de uma forma racional, tá? Que é o exercício que eu propus. A educação física é a mesma coisa. Eu vejo que isso talvez pegue afetivamente mais a psicologia, os profissionais de psicologia, do que a educação física. É uma sensação. Não sei se estou certo. Então, acho que é importante a gente pensar também que as associações, como a Marina muito bem disse, às vezes as pessoas falam o seguinte: poxa, mas e aí? O que vocês estão fazendo sobre isso? Eu falo: pô, a gente está querendo que vocês estejam conosco. E às vezes as pessoas falam: por que eu deveria me agremiar, né? Que é a expressão que eu achei muito bacana da Marina. Eu falo: por que não? Uma unidade de cento e poucos reais. Então, quanto que a gente realmente está coeso como grupo, como profissão, muito do que o Matheus nos trouxe como reflexão, de ocupar o nosso espaço mesmo, sendo mais ou menos habilidosos de uma forma de comunicação, tá? E às vezes eu vejo assim, também num ponto de vista racional, e aí eu finalizo e passo para o Matheus, o seguinte, eu vou provocar muito agora, tá? Quantas vezes a gente vai ao médico e pergunta se ele é médico? Ou consulta o CRM dele? Por que que a gente às vezes é tão crítico com outros profissionais? Seja o psicólogo, o profissional de educação física, o açougueiro, o coach, o médico ou qualquer profissão, né? O quanto que realmente algumas indicações não vão além do fato de formação ou não, mas o quanto que ele realmente está preparado, o quanto que nós, psicólogos ou profissionais de educação física, estamos bem preparados se tivermos uma ou nenhuma disciplina, cadeira, componente curricular dentro das nossas formações. Então, acho que são questões éticas, morais, são boas reflexões, mas a gente não pode se calar, talvez. Por isso que estamos aqui em 40 e poucos, num sábado, discutindo, e acho que a gente tem muito a fazer, mas a gente tem que estar mais próximo. Acho que isso é importante que a Marina levantou. Matheus, passei do tempo, mas desculpe. Nada, tranquilo, André. É, vou ser sucinto, porque eu acho que as respostas já foram muito boas, mas só complementando, tá? Vou trazer para essa questão de associação, não querendo puxar sardinha para as associações, tá? Mas tem 2 dias aí, mais ou menos, 3 dias, né, que dispararam dentro da Abrapesp. Olha, a gente precisa se posicionar sobre, né, o que que o Felca comentou e tal, o que que está acontecendo a partir de uma perspectiva do esporte. Em 2 dias a gente se reuniu com um grupo de associados que se voluntariou e vai sair uma nota em defesa da infância e da adolescência hoje, né, por parte da Abrapesp, né, pontuando diversas situações que justificam, inclusive, né, a nossa presença dentro do cenário esportivo. Estou utilizando isso daqui como exemplo porque, do meu ponto de vista, não se trata somente de adotar um discurso do mercado, um discurso mercadológico. E olha que eu estou falando aqui como alguém que tem empresa, que dá curso de empreendedorismo, que gosta de falar de marketing, né? Eu praticamente faço tudo, mas aponto cuidado, tá? Por que eu estou dizendo isso, tá? Porque para mim tem um sintoma, tá, muito importante do contexto esportivo nesse momento, né, em que tudo é visto com muita facilidade, que é quando o atleta vem para público falar sobre o mental. Para mim, quando isso acontece, não é porque a profissão é linda, porque é legal, porque isso, porque é bacana falar sobre isso e vai dar views pro atleta. Esses caras falam hoje, esses caras e essas mulheres falam hoje, porque lá atrás não tinha como falar, pô. Não tinha como falar. Eu vou pegar o caso, né, da própria Mirth numa Câmara dos Deputados. Você tem praticamente uma mobilização muito grande de todo um cenário esportivo para dizer não, porque a gente não quer gastar com isso. Se isso ocorre no nível político, imagina o que não ocorre dentro de uma instituição, no sentido de silenciar, no sentido de gerar insegurança psicológica. Então, quando atletas vêm à tona, é para dizer, cara, a gente precisa de pessoas falando disso aqui com a gente, aqui dentro. A gente precisa de psicólogos nas instituições. Não vou me lembrar o nome do jogador do Flamengo, ele mesmo, né, estreou um dia desses, né, e aí fazendo referência ao professor Paulo, que está trabalhando, né, com a equipe profissional. É interessante esses discursos virem à tona, porque o cara estreou. E no primeiro jogo de estreia dele já é vaiado, já é assim, azucrinado pela torcida, e ele vem e diz: Eu não sou um robô. Isso é uma mensagem para nossa categoria. Pô. Isso é uma mensagem: eu não sou robô, precisa ter profissional aqui dentro com a gente, não é fácil, e a gente precisa de mais pessoas falando sobre isso, tá? Então eu penso que isso é um caminho, a gente se apropriar das associações como iniciativas
de posicionamento, para que a gente proteja até o trabalho dos nossos colegas que hoje estão no mercado, né? Então, isso é uma forma de proteger, não no sentido de protecionismo de reserva de mercado, mas no sentido de a gente manter, né, essa assistência que é contínua a atletas. Senão a gente parte para uma lógica de compre um programa de 12 sessões e você vai ter o mindset do Cristiano Ronaldo. E aí o que que a gente vai ter? É uma geração de atletas que envelhece adoecida. E aí a gente vai se questionar onde a gente errou. Então, minha contribuição, tá, Camille? Obrigado pelas questões. Obrigada, Matheus. Obrigada por todas essas reflexões. E seguimos aqui com a fala do Ian, né? Muito obrigada por estar conosco sempre, né? O Ian sempre muito participativo dentro da área também. Muitos atletas e clubes acabam procurando coach ou mental coach antes mesmo de considerar a psicologia do esporte. Como podemos, enquanto categoria profissional, compreender o que gera essa procura e, ao mesmo tempo, comunicar com mais clareza que diferencia do trabalho psicológico, que é regulamentado e respaldado cientificamente? Além disso, é possível não cair numa disputa de espaço? Acho que é exatamente isso, né? A gente já discutiu um pouquinho sobre isso. Alguém mais quer fazer uma contribuição específica, Marina? Né? Eu acho que o ponto é esse, né? Acho que a questão da venda do coaching, ela está sendo muito boa falando em marketing, né? Então, vamos lá, Eu acho Marina. que vou começar aqui e como o pessoal estava falando, eu fui lendo aqui, eu vou meio que costurar algumas coisas que eu achei que tem conexão já, tá? Não querendo atropelar, mas achei que vale. É, a grande sacada aqui, e o Matheus fala, né? Olha, eu sou um empreendedor, eu falo sobre marketing, sobre redes, deixa eu ver quem foi que falou. Alguém comentou aqui que na nossa formação a gente não tem essa questão de pensar como a gente também fala sobre o nosso trabalho. A gente não é formado a isso, né? Eu ouso dizer que a nossa categoria, pelo menos na minha formação, e eu já sou meio velha, né? Então, assim, não tinha isso. Mas, assim, era muito colocado como tem uma vilanização sobre se promover, seja de forma ética, né? O que eu quero dizer? A gente não é ensinado a fazer isso de uma forma boa. A gente é ensinado de que não deve fazer, porque o bom profissional vai ser buscado. Só que hoje o mercado está numa pegada diferente. Então a gente precisa saber falar sobre o nosso trabalho de uma forma coerente, ética, científica. E talvez essa seja uma grande sacada de vários comentários aqui, é que a gente precisa pensar e poder discutir, de repente, cases de sucesso, cases questionáveis, né? Para sair do lugar de uns que fazem e fazem bem, e aí os outros ficam, será que devo, não devo? Estou dizendo porque, assim, é um lugar de desconforto para o psicólogo aprender a fazer isso, né? Até mesmo sendo julgado, na maioria das vezes, por psicólogos. Então, acho que tem uma outra questão aí para a gente também quebrar o silêncio, que, assim, não tem problema a gente falar sobre o nosso trabalho. Na verdade, a gente está chegando à conclusão aqui que a gente precisa, o nosso silêncio está fazendo com que outros profissionais que sabem, de repente, falar mais do que fazer, eles estão ganhando espaço porque eles são muito bem treinados a fazer isso. Então, ao invés de a gente dizer, isso está errado, olha só, onde já se viu, trazer uma reflexão sobre um discurso mercadológico é dizer, ele pode ser um discurso mercadológico vil, que eu quero dizer, usando questões sobre essa individualização de resultados, desconsiderando contextos, ele pode ser até cruel. Então, há um exagero e ele sim, a gente não compactua, mas é possível fazer uma dinâmica de divulgação, falando com qualidade e dizendo sobre o que é qualidade, como se busca qualidade, o que eu posso te oferecer de diferente. Não é taxação de resultados, que a gente não pode fazer isso, mas falar sobre qualidade de trabalho. Então, ao meu ver, essa é a grande sacada que a gente ainda não sabe fazer, a gente se envergonha em fazer, a gente, às vezes, por isso, até julga quem sabe fazer, porque tem gente que sabe fazer e sabe fazer bem, e a gente precisa dar mais vazão a isso. E aí, né, a gente poder discutir, de novo, a gente discutir mais, falar mais sobre o assunto, de repente, ter mais espaços de até formação nas associações sobre essa temática, pode ser um bom caminho para, de fato, a gente ser mais conhecido.
ser mais conhecido no que a gente tem de fato a oferecer. Exatamente. Eu até tem, né, falando dos comentários ali, né? Até tem o Luiz, ele falou: tenho formação em coach, e lá é ensinado a fazer a divulgação do seu trabalho. Como estudante de psicologia, não temos nada, não sabemos como fazer, né? Eu acho que é bem isso, e aí a gente reflete realmente sobre vários pontos ali, né, no nosso chat. André, quer contribuir, por favor? Eu sempre quero, Bigit. Eu gosto da bagunça. Mas assim, tô super de acordo com o que a Marina disse, né? Assim como os comentários. Eu acho que são reflexões muito importantes, né? Acho que no bom ponto levantado pelo senhor Sintra, não é que é uma referência aí dentro da parte eletrônica, dos jogos. Eu vejo assim, eu não acho que não tem, eu não vejo nenhum problema em entrar nessa disputa de mercado. Eu acho que a gente deve sim, assim como a Marina bem disse. Assim como eu acho que vocês devem estar no Congresso da Abrapesp, vocês devem se filiar às duas, e a gente tem que estar mais próximo fazendo o que a gente está fazendo agora, tá? É, é, então, acho que esse é um ponto muito importante dentro do assunto, porém, é, o que eu vejo assim acontecendo talvez na parte mais prática, às vezes, é talvez nós, da psicologia, não sei, aí vai depender um pouco das abordagens, né, para essa leitura, mas talvez até eu vou colocar como nos apoiamos um pouco no próprio código de ética que o Matheus mencionou. Para falar, olha, eu não posso me tornar muito público vulnerável, porque, olha, eu tenho um código. E dentro da minha visão, sendo talvez mais polêmico, né, não tenho o voo do Franco para sair daqui, então eu vou ficar até o fim, né, brincando com o professor Franco, mas assim, gente, eu acho que o código de ética da psicologia não cabe para o contexto esportivo. Precisaria ter um código de ética específico, revisto, talvez aí seja uma boa contribuição nossa como associação, né? A gente pode discutir isso mais para frente, para ter um posicionamento, e a gente discutiu também isso. Mas, por fim, a gente tem que compreender um pouco mais alguns pontos e tem que enfrentar um pouco mais, ir para o mercado, buscar cursos e, sem dúvida alguma, a gente tem que se posicionar à frente a muitas coisas. Coisas que a gente, de forma majoritária, a gente não faz muito, né? Mencionei ao longo, quando a gente fez a primeira divulgação desse evento aqui, em alguns grupos do esporte que eu participo, há sempre essa reclamação, talvez um lugar de fala, de escuta, para buscar um pouco de suporte emocional, veja. As pessoas gostam de escrever, reclamar um pouco sobre o coach esportivo. Mas não vejo essas mesmas pessoas em ações como essas. Então acho que é importante da gente enfrentar mesmo, tá, Ian? E ir para cima mesmo, e talvez até como associação e como conselho a gente rever aí o próprio código de ética, os códigos de ética, para que a gente possa realmente trabalhar, porque o contexto esportivo em si, e aí eu finalizo, juro, eu vejo que a partir da hora que se busca muito desempenho, você se aproxima muito mais do mercado. Eu tento, em muitos momentos, não pensar muito na psicologia do esporte. Não estou falando de exercício, estou falando de atividade física, estou falando de outras coisas. Mas a psicologia do esporte visa desempenho. E fica muito difícil se ter saúde, se ter ética, se ter justiça dentro desses contextos mais aplicados, pelo menos naqueles que eu pude, vivenciar, tá? Então, só compartilhando mais algumas ideias e já passo para o Matheus. É, Ian, primeiro lembrar que você faz isso muito bem, tá? Já, eu acho que assim, enfim, eu sou de uma geração posterior à sua, então eu aprendi muita coisa com você, meu cara, nos congressos. Mas eu queria destacar, vou aproveitar e puxar o final da palavra do André, quando ele fala em justiça. Eu acho que tem uma coisa que eu talvez não tenha evidenciado tanto na trajetória histórica que eu vim fazendo, mas a psicologia é uma profissão que ela se constrói em áreas de justiça social. Isso é um fato. Em 62, à beira de um golpe militar, né, a gente tem o surgimento da psicologia como profissão e praticamente a psicologia se constrói inicialmente dentro de uma ditadura militar, né? E participa do processo da Constituinte, a Abrapso, talvez das associações brasileiras, a mais participante na construção do que
tinha que aparecer da psicologia, talvez até com influência no que talvez surja na Lei Pelé. A psicologia não aparece na Lei Pelé à toa, cara. Não tem como aparecer. Alguém dentro do campo político estava lá dizendo a psicologia tem que estar com os atletas. Não brota do nada aquilo, né? Então tem forças ali que atuaram a favor da psicologia. Quem, quando e por quais instituições, talvez a gente não saiba sem os registros, né? Mas por que eu tô falando de justiça social, cara? É, hoje eu digo que eu vivo legal da minha profissão, eu vivo bem da minha profissão, mas eu não consigo praticar algumas coisas porque para mim é promover a injustiça social. Eu já tive adolescentes, pais, mães que já chegaram aqui comigo e, cara, gastaram 5 mil, 6 mil, 7 mil num programa de preparação psicológica com um garoto de 10 anos, 11 anos de idade, naquela promessa de alcançar um futuro. Eu não consigo fazer isso, cara. Porque a minha profissão me ensinou que eu tenho que ter cuidado com isso. Eu sei qual é a realidade financeira do meu país, eu sei que as contas não estão fáceis de fechar. Quem pagava 2.500 de cartão agora paga 5 mil, quem pagava 5 mil agora paga 10 mil. Então eu sei que está difícil para todo mundo. Então eu não consigo chegar para um pai, para uma mãe e dizer que o meu trabalho vai ajudar ela, né, a colocar o filho num clube profissional, numa instituição e se tornar um garoto que ganha milhões de reais. Então eu acho que a gente nem cai numa disputa de espaço, cara, porque a gente não está disputando espaço, a gente está protegendo as pessoas. E assim, com toda a sinceridade do mundo, as pessoas notam quando chegam no psicólogo. Elas notam quando chegam no psicólogo. É diferente, pô. A gente não vai mentir para ela e dizer que quando ela entrar no clube de base e fazer tal e tal coisa, o filho dela vai ter mais chance de profissionalizar. Porque não é uma matemática exata, cara. Não é. Tem um artigo que é um estudo antropológico da história do Messi. Depois eu posso resgatar ele, mas tem uma frase muito legal, cara, desse pesquisador, que ele diz que o Messi ele é fruto do caos. Não tem como formar outro Messi. A soma das coisas que levaram o Messi a ser o Messi, foram raras. Uma mãe presente, um clube que ajudou, um médico que apoiou, uma lesão que se recuperou no melhor momento da ciência. Aconteceu com ele e chegou lá, né? Então, quando a gente sabe que as coisas acontecem originária do caos, não no sentido de caótico, mas do imprevisível, né? A gente tem que ter essa perspectiva de justiça social. Eu acho que isso nos faz dar dois passos atrás e falar, cara, a gente não está brigando por espaço, a gente está protegendo gente, né? Eu acho que é isso que eu tiro da minha profissão hoje. É, Birgit, posso pedir licença só para eu, assim, né? O André brincou, vamos lá, vamos mexer o caldeirão. E eu acho que, assim, é o momento em que a gente também, entre nós, está fazendo isso com vocês em público, tá? Não achem que a gente teve altos encontros e discussões, afinal de contas, todo mundo aqui tem muito tempo, né? Enfim, então, acho que é legal A a gente. gente se deu vários vácuos, né, Marina? Pô, é e a gente exato. ganha Enfim, milhões dentro das associações, né? Então, claro, olha aqui, ó. Né? Enfim, como o Matheus já disse, né? Enfim, mas eu acho que eu queria trazer uma coisa que foi interessante ouvir e me trouxe uma sensação de que eu tenho uma opinião distinta, tá, André? E acho que assim, não, estou trazendo aqui para a gente pensar junto mesmo. Eu acho que nós, psicólogos, a gente tem pouca apropriação do nosso código de ética. Eu não acho que necessariamente o primeiro passo é o código está desatualizado, a gente precisa mudar, isso é uma ação nossa. Eu entendo, por exemplo, a nota orientativa sobre coaching, né, seja a do federal, ela é bem ampla, mas ela claramente diz assim: o psicólogo ele até pode usar recursos do coaching desde que cumpra o nosso código. E ela destaca: não realizar previsão taxativa de resultados, assegurar sigilo profissional, fazer o registro documental, estabelecer acordos de prestação de serviço que respeitem o direito do usuário, estar atento para situações nas quais seus vínculos pessoais e profissionais atuais ou anteriores possam afetar a qualidade do trabalho a ser realizado. Ela dá destaque para esses daqui. Sinceramente, eu não acho que há nenhum problema da gente olhar isso daqui. Por que que eu estou trazendo isso? Eu vejo hoje e me preocupa, por exemplo, essa história dos acordos de prestação de serviço, que respeitem o direito do usuário. Eu vejo pessoas começando a estabelecer acordos de isenção de pagamento em troca de post.
Opa! Será que isso está respeitando esse usuário que não tem, de repente, o recurso, como o Matheus falou, por um contexto maior, sente que precisa e pensa, tudo bem. O quanto isso é, de fato, um livre-arbítrio por parte desse atleta? Enfim, só um exemplo. Então, é só para dizer que eu acho que assim, essa reflexão é boa. Eu acho que antes da gente dizer a gente precisa mudar, isso não reflete. Não estou dizendo que não tenham questões ali a serem revistas, mas acho que antes, tudo que a gente propõe de mudar, a gente precisa talvez fazer uma imersão. Vamos lá, vamos dizer de fato que, vamos refletir, o que isso está trazendo para a gente enquanto diretivas, né? Quais são as orientações que estão ali presentes? Quais a gente vai questionar, se é que vai? Mas será que é isso que está escrito? Por quê? Porque acho que também existe um hábito, como você falou, da gente dizer não posso porque está no código de ética. Será que todas as pessoas que dizem isso leram, fizeram uma reflexão sobre o código, ou elas aprenderam a responder dessa forma porque sempre viram as pessoas responderem e nem sabe sobre que artigo elas estão falando? Então, acho que tem isso, né? A gente precisa fazer esse mergulho para entender melhor o que pode, o que não pode, e ouso ainda dizer, quando eu falo precisamos falar e saber, aprender, fazer divulgação do nosso trabalho, eu não estou dizendo que a gente precisa fazer igual o coach, porque de fato eu não acredito que seja. A gente não precisa, e eu entendo que seja desejável que não queira fazer igual, mas que a gente precisa ter o nosso jeito de fazer. A gente precisa saber falar sobre o nosso trabalho sem necessariamente dizer que ele é importante porque o fulaninho do sobrenome e da medalha tal fez. Não, porque o trabalho ele é respaldado em outras questões. Né? Se o fulano quiser dar visibilidade, porque é um movimento que tem acontecido que é interessante, como o Matheus falou, as pessoas têm sentido a diferença nesse encontro, da qualidade do que é a escuta, de como ele é abordado, das intervenções. Eu vejo muitos atletas dizendo: eu quero falar para o mundo disso, porque não é possível. As pessoas precisam saber. Eu estou aqui vivendo algo que choca com experiências prévias minhas anteriores e eu queria, vamos dizer, poupar colegas de terem que passar por essa trajetória. Enfim, falei um monte, mas acho que são várias questõezinhas que uma vai puxando a outra. Queria trazer aqui essa reflexão também. É perfeito, Marina. André, quer contemplar? Não, é dizer que eu concordo com a Marina. Eu acho que aí que tá a beleza de tudo isso, né? A gente não pode vir para um tema desse exatamente achando que a gente vai resolver. A gente não vai resolver. É É. só um início que deveria ter começado lá atrás. Então, perfeito. Tô adorando, de verdade. Pena de ir embora daqui a pouco, mas tô adorando. Eu acho que assim, eu acho que a gente tem bastante contribuição, né? As pessoas concordando, levantando também essas questões no nosso chat. Mas como a gente tinha feito a nossa proposta aí também, né? Até às 11h30, já passamos um pouquinho do tempo, mas eu acho que como uma mensagem final de cada um de vocês, né? Uma conclusão assim com tudo que apareceu aí também no nosso chat, né? Eu acho que assim foi um pontapé inicial importantíssimo nessa discussão, né? Eu acho que a gente precisa ver uma agenda aí para a gente continuar essas discussões, e inclusive, né? Até provocações para nossos próximos eventos, né? Programação de vocês já está fechada, mas a nossa ainda não, do próximo em 2026, de a gente trazer, inclusive, também, talvez alguma coisa bem específica sobre essa temática, né? Inclusive, também a gente entender como que a gente pode fazer essa comunicação melhor, né? Por que que a gente não trazer outros profissionais também junto que podem nos ensinar, né? Eu acho que o Matheus faz isso muito bem. Nós temos outros profissionais aqui, né, também que fazem essa comunicação de uma forma muito bacana, né? A própria Adriana também, que tem um curso super especial também na área e se comunica de uma forma extremamente ética e não avançando em nenhuma questão não legal, né? Eu acho que isso é muito bacana, muito legal. Então, eu abro aí para uma última mensagem final aí, para a gente encerrar a nossa discussão muito boa de hoje, desse sábado aí, refletindo sobre essa questão do coaching esportivo. Começamos com o Matheus?
Pode ser? Pode ser, perfeito. Eu vou finalizar respondendo o último comentário, é, sobre não vender. Psicólogos não vão vender a psicologia porque não tem o nome da pessoa, né? Então, penso que é importante fechar respondendo isso daqui. De fato, psicólogos não vão vender a justiça social porque não se trata de venda, tá? É o contrário. Atletas buscam justiça social. É diferente, tá? Trabalho vai fazer quase 8 anos, 9 anos com psicologia do esporte e falo com toda a tranquilidade do mundo. Nenhum dos atletas com que eu trabalhei esse tempo todo me buscaram por performance. E nenhum continua em trabalho comigo por performance, tá? Performance já tem muita gente falando sobre performance. Muito. O treinador quer performance, o analista quer performance, o nutricionista quer performance, o fisiologista quer performance, o diretor, o presidente, a torcida. Muita gente já quer performance. O psicólogo, ele é justamente essa profissão que é o ponto. Eu não vou dizer que é o ponto contrário, tá? Ele não é o ponto contrário. Na verdade, ele é o ponto que ele é de cuidado mesmo com tudo isso, né? A grande questão disso, imagina uma liga mesmo, né? Quanto mais você estica ela, ela chega uma hora que ela arrebenta. O psicólogo, às vezes, é aquele que chega e toca, ei, relaxa, afrouxa um pouco essa liga. Esse contexto pede isso bastante, tá bom? Então, quando a gente fala de justiça social, a gente está falando de um espaço, de um, de um lugar de prática, de experiência humana, onde a vida ocorre para além da performance. Essa gente vai se aposentar, essa gente vai deixar de viver o esporte, essa gente vai ter filho, vai ter esposa, vai ter pai e mãe que vão ter problemas oncológicos e vão ficar sem saber conciliar esporte com a vida acontecendo no hospital. Então a gente tem que pensar essa lógica de cuidado psicológico dentro do mundo esportivo, para além de uma lógica de treinamento para performance. A gente tem que olhar a vida das pessoas, do atleta, como um todo, e nem só do atleta. Esses dias um dirigente me ligou, né? Ei, psicólogo atende dirigentes também? Os caras estão sofrendo também, pô. Não é fácil, não. Eles são tão cobrados por performance quanto, né? Então, a ideia de justiça social, na verdade, é um convite para a gente pensar práticas que sim podem culminar em performance, como a própria. Eu gosto muito dessa frase da Emily, né? Desse pensamento da Emily, que é saúde mental é performance também. Promover saúde mental é performance. Se sentir bem, estar bem, dormindo bem, tá bom? Então, gostaria de finalizar, né, com esse intuito, com esse convite, que eu penso que as coisas elas não são dissociáveis desse jeito. Na verdade, a gente tem que aprender a correlacionar esse diálogo nesse mundo. Muito obrigada. Marina? Olha, eu queria dizer que eu estou orgulhosa de participar desse que eu entendo que é um marco histórico, tá? Para a gente trazer para as linhas, assim como nas lógicas de violência, onde a gente precisa quebrar o silêncio e trazer isso à pauta. Acho que essa temática ela urgia, né, numa ação como essa, que de fato é só um início de uma grande reflexão e que, obviamente, a gente vai ter pessoas que concordam e discordam, e essa é a beleza, uma discussão ela acontece por causa disso. Acho que a gente está destreinado para isso num mundo tão polarizado, mas que bom que a gente tenha tido, e não tem outra palavra que venha à minha cabeça que não seja a coragem de trazer isso para esse espaço e iniciar. E poder entender que tudo bem a gente concordar, tudo bem a gente discordar, tudo isso é construção de conhecimento, não existe outra forma. Se a gente evitar essas situações, a gente vai estar evitando a evolução da área como um todo e todos nós pagaremos, como estamos pagando algumas questões. Então, eu queria parabenizar todos, agradecer a presença de todos que estão aqui, dizer que, de fato, é uma temática que está muito, muito longe de se esgotar. Pelo contrário, são os primeiros passos de uma longa caminhada para se pensar construções mais sólidas no futuro médio, a médio prazo.
e transformações a longo prazo. Então, eu queria dizer que eu estou muito contente, queria agradecer a todos que, né, junto aqui compuseram essa mesa, queria agradecer a Bepex aí, através do André, de topar, né, dessa conversa, que a gente possa seguir cumprindo o que foi, né, acordado e assinado ali no Combip, que esse compromisso em discussões e construção do que tem impacto na psicologia do esporte do Brasil de uma forma ética, de uma forma comprometida. Então, eu queria agradecer demais e agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, topando esse bate-papo, e vamos seguir para os próximos. Obrigada, Marina, André. Obrigado a todos, né, todas aí, principalmente Marina, Matheus, Franco e a Bigt, né, que aceitou aqui mediar. Estou muito contente, vou almoçar satisfeito, cabeça a mil, porque eu acho que esse é o efeito, né, de um bom encontro. A gente tem que sair muito mais com questões do que com respostas, né? E eu concordo muito com o que a Marina disse. Eu acho que mais do que o documento que foi assinado, né, no último congresso, né, Marina? Eu acho que depende do nosso dia a dia, né, para que essas coisas sigam e certamente vão seguir. Fico muito feliz em estar próximo, né, da Abrapesp e acho que o contrário também acontece. Então, talvez da minha parte, né, em relação ao tema, é dizer só que o que eu compartilhei foi um pouco das minhas opiniões. No momento significa que elas estão corretas, né? Eu acho que quando a gente discute questões éticas, daquilo que cada um entende como correto e questões morais, que de alguma forma somos julgados, coaches, psicólogos, profissionais diversos, eu acho que isso é, existe sempre, e assim como muitos de vocês responderam ali, falaram muito trabalho multi, trabalho inter, eu acho que é importante que a gente siga, né, ali aberto a conhecer mais o contexto, entender das histórias de cada um, assim como o Matheus bem disse, e eu não sei, por algum motivo me veio na cabeça uma pergunta que o João da Abrapes me fez no congresso do ano passado, e ele perguntou algo do tipo, e eu quero muito falar com ele em setembro. Porque eu não hoje eu teria uma resposta diferente. Ele me perguntou assim, e aí eu fecho, tá, Bit? Prometo. Depois de uma mesa, o João perguntou assim, tá no Espírito Santo, eu lembro. Aí o João falou o seguinte, poxa, mas o psicólogo não é a pessoa que tem que zelar pela saúde? E, poxa, eu vejo tantos outros profissionais fazendo bem isso também. E outras pessoas que talvez deveriam, por essência, né? Eu vejo às vezes muitas famílias transformando os próprios filhos em produtos, né? E como que tudo isso fica maluco e como que a gente se posiciona, né? Então, acho que a questão de enfrentar mais ou menos, se expor mais ou menos, é aquilo, independente do início, mas que a gente possa, acho que, estar perto para fazer o que é necessário, né? E usar o nosso conhecimento ali para trazer realmente dentro do que é possível ali, trazer algo mais saudável possível, dentro de algum desempenho possível e assim por diante. Então, gente, não paramos por aqui. Obrigado pelo tempo de vocês aí nessa manhã. Prazerzaço estar aqui com o Matheus, Marino e Franco. E a gente se encontra daqui a alguns dias e, por favor, venham para perto da gente, né? A gente precisa de mãos, a gente precisa de braços, né? A gente precisa de ajuda nas associações para a gente continuar aí essa labuta, tá bom? Mas agradeço, um bom fim de semana e até uma próxima. Gente, foi muito legal mesmo. Obrigada por confiarem também de poder participar dessa discussão de vocês. Eu acho que a expectativa ela foi super alcançada, né? Porque nós estávamos, inclusive, falando, não, vamos gravar, vamos deixar gravado para a gente disponibilizar os materiais, porque nós não imaginávamos que a gente teríamos essa audiência, né? A gente chegou a 46 profissionais. Simultaneamente aqui ligados, né, nessa discussão, pessoas extremamente comprometidas com a profissão, né? Grandes profissionais, grandes professores. Então, assim, muito obrigada mesmo. Mas eu acho que a gente merece fazer uma foto, né? Para a gente registrar esse momento ainda, né? Eu fiz durante o evento algumas, mas eu acho que quem puder abrir a câmera, né? E a gente poder fazer esse registro, eu acho que é super válido, para a gente registrar esse momento. E com certeza a grande maioria vai estar aí no início de setembro aí no Congresso da Abrapesp para continuarem essa discussão em loco, né? Porque daí é muito legal quando a gente se encontra no corredor e a gente consegue discutir um pouquinho mais. Olha só quanta gente. Birgit,
Sim, Birgit, desculpa interromper, mas vou aproveitar e dizer, continuando nisso, né? A gente lançou a programação há um tempo, teremos uma mesa onde essa temática também será abordada. Então, ela vem vindo, as linhas segue lá, né? E também essa temática, entre outras. Então, todos convidados. super legal. Vamos lá para o sorriso. Já Perfeito. foi? Foi. Muito legal. Só deixar salvo para não perder, né? É, mas nós estamos com duas páginas. Desculpa, vou fazer da segunda página também, tá? Sensacional. Muito bom. Ô, Bia, preciso Então, fazer só um comentário. Por sim, fim, prometo mesmo. É muito legal, porque a gente começa a falar aqui, não tinha visto aqui e mudou as páginas, assim. É muito legal ver gente assim tão experiente aqui, né? Referências na área mesmo. E ver gente que talvez são referências que a gente não conheça ainda. Eu acho que isso só mostra o quanto que a gente tem que se aproximar mesmo. Então, muito legal mesmo. isso aí. Muito obrigada, um excelente final de semana a todos. E em breve a gente vai estar disponibilizando também esse material aí para todos poderem assistir, quem não pôde, e continuar essa discussão. Obrigada. Valeu, pessoal. Bom final de semana. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Valeu, bom fim de semana.